Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo, mas do fundo do meu coração. Preparadas para receberem uma porção do céu para as vossas famílias? Nosso kit de fé em mãos, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Amém? E aquele café bem quentinho é a minha recomendação à parte. Preparados? Vamos lá. Orando em família. O tema de hoje, o silêncio de Deus. Ainda estamos navegando no segundo módulo falando sobre os sofrimentos de Jó. Leitura bíblica, Jó 11, versículos 1 a 14. E 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 20. No livro de Jó, capítulos 11 a 14, a palavra diz: Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas. Serão como a manhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Resposta de Jó: Eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos, eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Os animais o ensinarão. Mas pergunte agora aos animais e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto?
Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Calem-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade.
Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos. E não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. E 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 20. A palavra diz: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são servos. Se revestirem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos,
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunho contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Aleluia! O silêncio de Deus. O versículo em destaque encontra-se no livro de Jó, capítulo 13, versículo 24. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? O silêncio de Deus. Preste atenção. Nas cartas que escreveu ao seu confessor, Madre Teresa de Calcutá compartilhou sua aflição com o silêncio de Deus. Ela, uma serva crente dedicada a servir aos mais miseráveis, não entendia como Deus podia esconder seu rosto dela. Também Jó experimentou que Deus pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 11. Por isso, constatou que, no pensamento de quem, como Zofar, está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para que cujos pés já vacilam. Jó 12, versículo 5. Irritado com o lamento de Jó, o terceiro amigo sentiu-se na obrigação de repreender o falador pelo palavreado e zombaria. Capítulo 11, versículos 2 e 3. Insinuou que Jó tinha pecados ocultos e disse: Deus conhece os homens falsos e, sem esforço, vê a iniquidade. Capítulo 11, versículo 11. Você percebeu que Jó quase não se lamenta da doença? Ela parece ser apenas a porta de entrada para uma angústia muito mais ampla. Porque o Deus Todo-Poderoso nos criou e se importa conosco? Se com a nossa morte tudo acaba? Porque ele se incomoda com o pecado e quer nosso arrependimento. Mas, se alguém morre e fica prostrado, o ser humano expira e para onde vai? Capítulo 14, versículo 10. Por que o Criador se preocupa conosco, se não temos nem a esperança de uma árvore que, depois de derrubada, com o mero cheiro das águas, brotará e dará ramo como a planta nova? Versículo 9. Se a realidade era assim, sem perspectiva, Jó desejou que Deus desistisse dele. Capítulo 14, versículos 13 e 14. Ele percebeu que a realidade da morte corrói a esperança sem parar até matá-la. Na medida em que ela se aproxima, aumenta o vazio interior e torna a vida sem sentido. Eu lhe faço uma pergunta no dia de hoje. Você já se deparou com essa realidade ou a ignora cegamente? Antes da nossa oração final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, louvado sejas, Pai, porque não nos deixaste à mercê da morte e do desespero. Pela ressurreição de Jesus, Tu venceste o poder da morte e nos concede a esperança verdadeira todos os dias, Pai. É um perdão daqui, é um abraço dali, é uma bênção que jamais iríamos imaginar. São milagres, curas e bênçãos todos os dias. Muito obrigado, Jesus Cristo, por este amor imensurável, um amor que nos constrange,
Um amor que protege, que cura, que restaura, que edifica, que levanta. Sabemos que Jó passou por tantas as aflições, por tantos questionamentos, mas ele não tinha perdido a sua fé. Ainda que o silêncio do nosso Pai seja um grande tormento em nossas vidas, mas com a oração, através da fé, através da esperança, através da leitura da Bíblia diariamente, sabemos que é um Deus que pode todas as coisas. E assim, Pai, no dia de hoje, manifeste o seu amor para aqueles que se sentem isolados, por aqueles que estão perdidos, desorientados, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão aprisionados no passado. Eu creio num Deus da prosperidade, um Deus que transforma, um Deus que edifica, um Deus que move os céus e a terra por um filho aqui na terra. Em nome de Jesus, com santa autoridade, com tudo que falamos e acreditamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.